escuta, nem há sentido em meu viver. Tu me dá paz e esperança pra caminhar e vencer. Sei que não hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Não sei o que de mim seria sem tua mão a me guiar, pois tanto tempo já passei sem ter razão para amar. Agora hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Que maravilha, maravilhas de ti. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós vamos então à mensagem de hoje e também à oração. E eu gostaria de pedir a você o seguinte: nós vamos aqui trazer a mensagem para você. Então nós vamos ler alguns versículos na Bíblia e eu gostaria de lhe pedir que você fizesse um comentário a respeito do assunto. É importante que você comente a respeito do assunto, coloque aí no chat a respeito do assunto. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque nós podemos aprender com você também. Quando você faz o seu comentário, um comentário com sentido, um comentário inteligente, nós aprendemos com você também, tá? E quando você comenta também, nós vemos que você está compreendendo, que você está entendendo. Isso nos satisfaz, isso mostra que as pessoas estão assimilando aquilo que nós estamos falando, tá bom? Veja só, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você também que eu não me considero
uma pessoa religiosa. Até já fui um religioso. Já fui um religioso. Hoje não me considero mais um religioso. Embora saiba que pelo menos 2 vezes na Bíblia eu já li essa palavra religioso, né? Religião. Tem outras também, Jesus se dirigia aos religiosos, aos fariseus. E até reconheço que existem pontos que podem ser bons na religião. E que existem pessoas boas também nas religiões, em todas as religiões. Mas eu não me considero um religioso e tampouco quero que você me veja como religioso. Eu quero que você analise tudo aquilo que nós estamos falando, que você busque também o entendimento. Certa ocasião, e eu vou ler para você, um homem, diz a Bíblia aqui, em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, o 25 e o 26, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, ou seja, ele interpretava a lei. A lei, né, estava escrita, mas ele dava sentido à lei, ele interpretava a lei, ele era um mestre da lei. E esse homem se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele fez essa pergunta. Ele devia saber o que se deveria fazer para herdar a vida eterna, até porque ele era um intérprete da lei. Ele era um estudioso da lei. Ele vivia por exemplo, daquilo. E aí está uma diferença de uma pessoa religiosa para uma não religiosa. O religioso, ele vive da religião. Ele se alimenta da religião. Eu não vivo da religião, tá? Eu trabalho. Hoje eu acordei cedo para trabalhar. Cheguei em casa, já era quase 10:30 da noite. Então, um dia inteiro conduzindo. Então, eu tenho meu trabalho. As pessoas que querem ajudar, que querem apoiar, às vezes temos que pagar uma internet, pagar alguma coisa. Então, as pessoas ajudam, as pessoas de alguma forma contribuem. Mas isso voluntariamente. Mas mesmo que não ajudasse, nós estaríamos aqui do mesmo jeito, da mesma forma. Então esse homem, ele tinha por obrigação de interpretar a lei, porque ele vivia da lei, ele era um intérprete da lei. Como existem hoje pessoas que vivem da religião, né? Bispos, pastores, apóstolos, eles não trabalham, eles vivem da religião. Então eles deveriam estudar, eles deveriam ensinar realmente o que quer dizer aquele texto para as pessoas. Mas o que eles fazem normalmente? Eles deturpam, eles torcem totalmente o sentido do que está escrito. E eu vou mostrar para você. Então Jesus perguntou a esse homem assim. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Primeiro, o que está escrito na lei? Você deve saber o que está escrito na lei, porque afinal de contas você é um intérprete da lei. E depois Jesus pergunta a ele: como interpretas? Como interpretas? Ou seja, e ele sabia, tanto que ele sabia que ele disse assim: a isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? E de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ele sabia que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mas você vê que ele tinha o intuito de pôr Jesus à prova.
ou seja, de ver alguma falha em Jesus. Então, o que acontece, meu irmão e minha irmã? É importante que você tenha a consciência o seguinte. Você tenha consciência o seguinte. Ontem eu conversava, sempre estou conversando com a Marcela, a gente conversa bastante sobre a Bíblia, e conversávamos algo a respeito disso. E você vê que no sistema religioso, as pessoas, elas ouvem o que o pastor prega, o que o bispo prega, o que aquele apóstolo ou aquele líder religioso prega, e elas simplesmente acreditam. Elas acreditam naquilo que eles pregam. E ela não vai lá a fundo buscar o entendimento daquela mensagem. E normalmente eles interpretam da forma que eles querem, da maneira que eles querem. Interpretar é dar o sentido. E a Bíblia é um livro de interpretações. Mas veja, eu vou dar aqui para vocês pelo menos 5 exemplos. Eu separei aqui 5 exemplos de como esses líderes religiosos eles interpretam de uma forma errada, de uma forma equivocada. Quantas vezes você já ouviu essa expressão assim? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Não é verdade? Então você já ouviu isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu pergunto para você, aonde está escrito isso? Não está escrito. Não está escrito. Ah, não está. Está escrito, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas isso está lá em Lucas, aliás, está em João, capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 10. Eu não vou ler tudo para você, tá? Depois você procura, você vai ler. Em João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Bom, se você ler o contexto aqui, não está falando de diabo. Quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir? É o líder religioso. É o mercenário. É o que prega para ganhar dinheiro. Por isso que eles interpretam isso aqui dizendo que é o diabo. Mas não é o diabo. O ladrão ali, que Jesus está se referindo, era um mercenário. Era o falso pastor. Porque Jesus diz ali, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está vendo como é que eles são maliciosos? Olha outro, Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Quantas vezes você também ouviu que Malaquias, capítulo 3, versículo 11, está falando a respeito de um espírito devorador que devora o dinheiro da pessoa se a pessoa não dá o dízimo. Então, veja só, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para cobrar o dízimo das pessoas, o que eles fazem? Dizem que esse devorador é um espírito. Você já deve ter ouvido o pastor dizendo assim, e por vossa causa repreenderei o espírito devorador. Ele coloca um espírito aonde não está.
Na Bíblia não tem isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que esse devorador era um gafanhoto. Era um gafanhoto, nunca foi demônio, nunca foi espírito. Aliás, era um gafanhoto que até Deus mandava comer esse gafanhoto. Ele servia de alimento. Olha só em Levítico 11, versículo 22. Marca aí na sua Bíblia, para quando falarem para você do devorador, você diz assim, vai enganar outro. Eu não. Levítico 11, 22, assim, deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador. Está vendo, meu irmão e minha irmã? Eles dizem que o gafanhoto é um demônio. Eles transformam ladrão, né? Eles transformam ladrão, eles transformam o mercenário em diabo, transformam o devorador em espírito, né? E é assim que eles fazem. Nós já lemos, olha, Lucas 10, versículo 25 e 26, já lemos também João 10, 10 e lemos Malaquias 3, 11. Eu vou dar mais 2 exemplos para você. Aliás, vou dar mais 3 exemplos. 3 exemplos para nós fecharmos aqui. Mas tem muito mais exemplos de como que eles deturpam. Eu vou ler agora, por exemplo, Ezequiel. Eles dizem que em Ezequiel 28 fala do diabo. Fala do diabo, de como que o diabo caiu do céu, de como Lucifer caiu do céu. Então eles pegam aquele texto ali e dizem que Ezequiel 28 é o diabo, tá? É o diabo. Mas se nós lermos Ezequiel 28, olha só que interessante. Ezequiel 28, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Ezequiel 28, tá bom? Vamos lá. Ezequiel 28, é bom que depois você pode também, já tem coisas para você ler, né? Veja que em Ezequiel 28, versículo 2, já diz com quem Deus está falando, mas eles inventam que aqui é o diabo. Olha só, versículo 2 e o versículo 2, que diz assim, filho do homem, falando com Ezequiel, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos males, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então você vê que Deus está se dirigindo ao príncipe de Tiro e está deixando bem claro que é um homem, não é um ser espiritual. Deus ali não está falando de diabo que caiu do céu. Deus ali não está falando de um ser espiritual. Deus está falando para o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, e deixa bem claro, tu és homem, ou seja, Deus está dizendo, eu estou falando com homem. Ezequiel, você vai falar com homem, não é um espírito, não é o diabo, não é um demônio, mas eles inventam um demônio aqui. Eles também inventam um diabo aqui, por quê? Porque como é que a religião pega as pessoas? O tripé para pegar qual é? Ganância, medo e culpa. Vamos agora em Isaías 14, que eles dizem também que é um diabo, né? Que é também um demônio. Então, eles falam também que Isaías 14, vamos lá, Isaías 14, que diz assim, olha só, vou ler o versículo 16. Deus deixa bem claro de novo que ele está falando com o homem, mas eles, né? Vou ler o versículo dizendo o versículo 14 em diante, que diz assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele diz que é o diabo, que queria ser
semelhante. Eles não sabem da cultura antiga que os reis se faziam como deuses. Eles queriam ser deuses e às vezes exigiam até adoração. Aí ele diz assim: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, para o inferno, o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Olha, é este o homem, falando do rei, né? Aqui é o rei da Babilônia. Deus está dizendo, versículo 4 você lê: então proferirás este montejo contra o rei da Babilônia. Veja que aqui, meu irmão, minha irmã, não é diabo, é o homem, é o rei da Babilônia, mas eles inventam aqui o diabo. E aqui que eles se baseiam, que o diabo quis ser, que Lúcifer quis ser igual a Deus, eles nem sabem buscar o sentido dessa palavra Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador de luz. Portador de luz, como se fosse a estrela da manhã. Então, esse é o sentido dessa palavra, Lúcifer, né? Então, você veja como eles vão deturpando, vão mudando os sentidos das passagens bíblicas, dos versículos. Agora, para terminar, e foi a partir desse versículo, conversando com a Marcela, que nós tivemos esse entendimento para fazer essa pregação hoje. Está aqui em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios, eu vou lá em 2 Coríntios, tá? Aqui, 2 Coríntios, e isso aqui fecha, e aí você vai entender 2 Coríntios 3, versículo 6, que diz assim, olha só, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantas vezes você procurou ler a Bíblia, você procurou ter o entendimento da Bíblia e você ouviu assim: cuidado, irmão, não lê muito a Bíblia não, não estuda muito não, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito, para eles interpretam isso aqui, que a letra é estudar a Bíblia, é tomar conhecimento da Bíblia. E o Espírito é ter fé, fazer campanha, fazer sacrifício, fazer jejum, tal, evangelizar. Isso é Espírito para eles, tá? Mas veja que aqui o sentido é o quê? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Qual é a letra que o apóstolo Paulo está falando que mata? Era a lei de Moisés, ou as leis de Moisés. Veja só o que ele vai dizer no capítulo 3, 2 Coríntios 3, o versículo 6 e o 7. Eu vou ler agora. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, a aliança do Espírito, tá? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, porque era um ministério de condenação. O ministério da lei era de condenação, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está vendo? Está falando da lei de Moisés, dos mandamentos, das leis de Moisés, que foram, né, gravados em pedras e eram letras. Então, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então você vê que Paulo não está tratando de estudo. Paulo está tratando de quê? Paulo está tratando, sabe,
meu irmão, minha irmã. Ele está tratando de letra, lei de Moisés, e espírito, a graça. A lei matava, a lei condenava, e na graça nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, está aí, né, a Marcela colocando todos os versículos que nós lemos, que você pode depois reler, e você pode ler o contexto todo para que você possa ver se é esse mesmo entendimento, tá bom? Que nós estamos falando para você. Eu não quero aqui ser o dono da verdade, mas você pode muito bem ir lá e pesquisar, analisar, ler, tá bom? Então, nós vamos fazer agora a nossa oração, como nós fazemos sempre. E o que eu quis passar para você nessa mensagem de hoje? Não acredite naquilo que você ouve. Não. Busque ler o que está escrito, procure interpretar. Se você não conseguir, e para você interpretar, você tem que ter alguns passos. Primeiro, você tem que ler o texto e o contexto. Você tem que saber para quem se está o autor se dirigindo. Para quem ele está falando, com quem Deus está falando. Tá? Importante. Os costumes daquela época. A questão temporal é muito importante. Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Então tem algumas coisas que você tem que fazer um esforço para poder ter um entendimento. Você não pode simplesmente, eu vou aqui ler e Deus vai me dar um entendimento. Não, não é assim. Deus até dá, mas você tem que buscar o entendimento, você tem que ler, você tem que pesquisar. Por exemplo, eu gosto muito de saber o que significam as palavras. Eu gosto muito disso. Então, eu sempre vou lá, vejo uma palavra, poxa, o que significa essa palavra? Eu vou lá no dicionário. Você tem hoje a internet, vá lá no dicionário e você, então, você vai lá e pesquisa o que quer dizer aquela palavra. Procura ler, por exemplo, 2 Coríntios, o capítulo 3, do 3 ao 9, que você vai ter um entendimento bem legal a respeito do que o apóstolo Paulo estava falando, tá bom? Vamos agora à oração. Vamos orar. Ó Pai amado e querido, primeiramente, Senhor, queremos exaltar ao Senhor, que é o Criador. Queremos dizer que somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Queremos dizer que não existe outro digno de receber louvor, de receber adoração. E também queremos te agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos. Te agradecer, meu Pai, pela vida, porque quantas pessoas perdendo a vida
como foi noticiado no mundo inteiro, aqueles empresários, aqueles ricos que estavam naquele submergível, que perderam a vida em busca de ver os destroços de um navio, um transatlântico, Titanic, que naufragou há tantos anos atrás, 1912. E não é motivo de piada, não é motivo de riso, porque quando alguém parte, alguém fica sofrendo. E devemos, como boa semente que cremos ser, tentar de alguma forma consolar os que ficam, como o meu cunhado que perdeu a avó hoje. Que o Senhor venha confortar o coração dele, dos familiares e tantas outras pessoas, Senhor, que também no dia de hoje ou durante esses dias perderam alguém. Conforta, consola. Que o teu Espírito, que é o Consolador, conforte e console. Neste momento, Senhor, eu, juntamente com os meus irmãos e amigos que aqui estão, com as nossas irmãs e amigas, nós oramos uns pelos outros, pelos nossos familiares e entes queridos, por aqueles que, de alguma forma, de alguma maneira, estão precisando, estão necessitando de paz, de alegria, de força, de saúde. Eu sei que o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um. Quais são as dores, quais são os sofrimentos, as angústias que cada um passa. Que o Senhor olhe para cada um, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado através de cada irmão e de cada irmã que aqui se encontra. Ó Pai, olhe para aqueles que estão em hospitais, sempre te pedimos, meu Pai, por aqueles que estão nos presídios, em hospitais, asilos, aquele que chora de angústia, sem paz, aquele que neste momento, Senhor, precisa de forças para largar um vício, abandonar um vício. Que o Senhor cuide e guarde de cada um. É o que eu te peço e te agradeço de todo o coração, e todos os que creem digam assim seja.
O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, deixa eu ver aqui se alguém colocou o comentário aqui, colocou a Rose, olha só, ela colocou aqui dizendo, 2 Coríntios 3,6 enfatiza a importância da nova aliança em Cristo, baseada no Espírito Santo, em contraste com a antiga aliança da lei de Moisés. Por isso diz, a letra mata, porque a lei era condenação, né? E o novo pacto, a nova aliança, é nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Bom, nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã estaremos de volta neste canal, neste horário, e no domingo nós temos a Igreja em Casa, ao vivo, Igreja em Casa, às 10 horas da manhã, horário de Portugal, 6 da manhã, horário da Argentina e também horário do Brasil, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então, seja um apoiador do canal através do Pix, que eu coloco aí para que você, então, possa colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí, né, a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca
o sinal de mais 351 912 590 270. Sinal de mais 351 912 590 270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.